Quarteto Fantástico Primeiros Passos é o novo filme da Marvel apresentando a primeira família de super-heróis da editora de quadrinhos. Esse é pelo menos o terceiro reboot da franquia, sendo que o primeiro ninguém nunca viu. Mas será que dessa vez eles vão alcançar o sucesso desejado? O sucesso que esse grupo de heróis merece? Eu já vi e tô aqui para te contar. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, Destro Play! Pois é, depois de muito tempo, esse filme é uma grata surpresa. Não necessariamente porque ele é bom, e ele é bom, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso, mas porque esse é o primeiro filme da Marvel em muito tempo que a gente não precisa de bagagem nenhuma para assistir. Então você que viu todos os filmes, todas as séries da Marvel e acompanha por anos todo o trabalho aí desse estúdio, e a pessoa que não assistiu nada e vai começar agora e tá vendo esse filme pela primeira vez, vocês dois vão ter a mesma experiência. Então não precisa de deveres de casa, não precisa assistir nada antes. Esse filme realmente se sustenta sozinho. Isso era uma grande dúvida, né? Porque eles estavam trazendo esse universo compartilhado e onde que esse mundo do Quarteto Fantástico ia se situar. E realmente é um universo paralelo, onde somente os heróis do Quarteto Fantástico habitam Nova York. Os demais não estão lá, então a gente não tem X-Men, a gente não tem Homem-Aranha, a gente não tem os Vingadores. Eles são muito populares, eles são muito influenciadores nesse mundo, né? Então eles aparecem na televisão, capas de revista, outdoor, propagandas. E eles já habitam nesse mundo então há algum tempo. Esse é o quarto ano. Quarto ano. Certamente não é nenhuma coincidência. E o filme começa com um pouco de um background meio positivo, né? É como o jornal fazendo uma recapitulação desses últimos anos, mostrando alguns vilões que eles já enfrentaram. Um monte de vilão B, cara. É engraçado, é divertido, assim. O filme tem uma inocência planejada. Eles se apoiam muito naquela mitologia da Era de Ouro americana, né? Transposta para a ficção científica. Então tem o quê de Mundo dos Incríveis ali, aquela linha retrô, mas futurista de algum jeito ao mesmo tempo. Analógico futurista. O mundo de Fallout se não tivesse sido um desastre atômico. E aí eles habitando esse mundo, essa Nova York, eles acabam sendo super-heróis supremos quase sem nenhum desafio, quase sem problema nenhum. Os grandes desafios para eles são todos muito fáceis, eles são muito eficientes. E eles são catapultados também a figuras políticas, então eles vão em reuniões internacionais, eles são consultores na ONU, então eles ajudam o país, os Estados Unidos, a ter uma relação internacional com os outros países do mundo de uma forma muito amistosa, eles são muito bem quistos ao redor do globo. Então nesse cenário, essas figuras de liderança se encontram numa gravidez. Você tá grávida? O quê? Você vai ser a melhor mãe do mundo! Então é claro que a gente que lê os quadrinhos, a gente vê que o Franklin vem aí. E a princípio parecia que era uma promessa do filme, um aceno, mas é determinante, cara. Essa gravidez, ela não é spoiler, porque ela é realmente parte integrante do plot da narrativa. Ela que vai dar a força e a motivação dos personagens pro filme inteiro. Porque quando o Galactus ele envia a surfista prateada para a Terra para avisar que ele tá chegando, o Galactus então ele coloca uma questão muito pessoal para eles. Ele então define essa troca, né? Se vocês me derem um bebê, eu posso poupar a Terra. E aí toda aquela crítica em volta da surfista prateada ser uma mulher acaba sendo bem justificada, porque eles mostram o arco narrativo dela em paralelo ao Quarteto Fantástico, né? O que nós sacrificamos pelos nossos amados, né? O que nós colocamos na linha, seja para proteger a nossa família. Então essa personagem já teria passado por alguma coisa similar. E ela não é uma antagonista, mas ela é o outro lado da mesma moeda que a Sue Storm é colocada. Então diante disso o filme tem uma carga dramática um tanto pesada, mas é tudo envolto em filme de super-herói. Então é tudo muito divertido, é tudo muito colorido, é tudo muito bem construído, é legal de ver, o filme é gostoso de assistir, sabe? As interações de efeitos especiais, os usos dos poderes dos personagens estão incríveis,
cada personagem é tratado com um carinho bem legal mesmo. Então, o Coisa, ele não é só super forte, mas ele tem um coração de ouro, ele é um personagem muito querido. O Johnny Storm tem um tratamento bem legal também, porque ele tem aquela questão de ser um gurizão, mais mulherengo, mas ele não é desperdiçado como nos outros filmes, que ele é só basicamente um gurizão do segundo grau, sabe? Um universitário que gosta de festas. Ele tem motivo para estar entre o Quarteto Fantástico na questão mental também. Ele também é um cientista, ele também é inteligente. E eles dão coisas para ele fazer nesse sentido. Não é só o Reed Richards estar resolvendo coisas. O Johnny Storm surpreende com algumas sacadas inteligentes em que ele supera muitas outras pessoas nesse sentido. Mas o casal protagonista realmente, e não tinha como ser diferente, é o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Toda a carga dramática, principalmente do filme, tá sobre ela. Nós lutaremos juntos, como uma família. Inclusive, boa parte da resolução do filme cai sobre ela. Mas não do jeito que a gente pensa. Tem um momento que ela fala que ela quer defender o bebê dela, né? E ela fala, eu moveria terras e céus para fazer isso. Tipo, é uma figura de linguagem. E aí eles até tentam fazer isso de uma forma menos metafórica, mas ela encontra uma solução mais interessante ainda, assim, que eu poderia discutir num vídeo sem spoilers. Não vou falar aqui, mas olha, surpreendeu. Maneiro. E o Reed Richards, ele tem o poder da elasticidade, que sempre foi muito difícil a gente ver em filmes, isso ser uma coisa bem feita, né? O CGI disso nunca tinha ficado muito legal, e aqui tá melhor resolvido. Tem algumas cenas engraçadas, assim, que dá pra ver que é um efeito especial muito difícil, né? Ele cai naquela questão do Vale da Estranheza, mas eles também dão uma abusada. Tem uma hora que o elástico brinca com ele como se ele fosse aqueles brinquedos estica-estica, ele pega o Senhor Elástico e realmente faz isso aqui, ó. É um pouco... É difícil levar a sério a dor do Senhor Fantástico quando isso tá acontecendo, sabe? Mas no final, o maior poder do Senhor Fantástico não é a elasticidade, é a inteligência dele. E ele aplica isso durante o filme inteiro. Cara, assim, ó, o filme parece que se passa nos anos 60, 70, com uma tecnologia mais limitada. Mesmo com esses acessórios analógicos, essa tecnologia analógica, ainda assim, ele é muito mais evoluído do que qualquer coisa que a gente já viu no mundo Marvel. Desde teletransporte, a viagem interdimensional, criar buraco negro e viajar pelo espaço-tempo, ele realmente é assim, ó, é outro nível de gênio em relação aos qualquer coisa que a gente já tenha visto o Tony Stark fazer. O Senhor Fantástico está muito, muito acima. Eu sou obrigado a concordar que o Pedro Pascal parece o Pedro Pascal o tempo todo, e eu tenho muita dificuldade de ver o Senhor Fantástico ali. Então, esse é o único personagem que mais me tira. Os outros estão ótimos, estão fenomenais, fantásticos. Mas o Pedro Pascal realmente destoa bastante. Ele atua bem, ele entrega o personagem, mas a gente está tão super exposto a esse ator que é difícil ver o personagem Senhor Fantástico ali. A gente tá vendo o Pedro Pascal. O filme é maneiro, cara. Eu gostei. É legal. Mas, falar a verdade, eu lembro quando a gente viu Cavaleiro das Trevas ou o primeiro Vingadores, a gente saía do cinema assim, a minha cabeça explodiu, sabe? Nossa! Filme de super-herói, que massa! Adorei! Hoje eu saio assim, ó. Pô, foi legal. Eles não estão super impressionantes, assim, parece que eles estão fazendo um arroz com feijão. Ele é divertido, ele é legal, mas não é um filme que vai ser memorável, não vai ficar assim pro resto da minha vida, como esses outros que eu mencionei aqui. É uma boa diversão, assim, e considerando os últimos projetos da Marvel, é bom ver alguma consistência, assim, em qualidade, coisa que eles não têm entregado todas as vezes. Então, talvez esses primeiros passos, se a gente interpretar como seja a Marvel reaprendendo a caminhar, nesse sentido, então, tá bacana. Eles realmente precisam dar um passo para trás e começar a fazer mais devagar. Então fazer o arroz com feijão muito bem feito é melhor do que ficar tentando fazer umas coisas elaboradas aí que ninguém gosta. Nesse sentido, o Quarteto Fantástico entrega o PF Notas todo dia, né? Quem sabe daqui para frente eles vão poder avançar, porque eles certamente vão tentar interligar esses universos, é obrigatório, né? No final a gente vai ter aquela telinha, o Quarteto Fantástico voltará. Se você viu a cena pós-créditos,
dos Thunderbolts, você já sabia disso. Mas então é isso, essa foi minha análise sobre Quarteto Fantástico, pensando nessa análise em Superman, que foram os principais filmes de super-heróis desse ano. Foi um ano devagar. Ele não foi devagar, ele foi médio, sabe? Parece que os caras estão com medo de fazer coisas muito, muito grandiosas e estão ficando assim no espaço da linha. Eles não estão mais tão ousando, pelo menos eles não estão mais entregando aquelas porcarias que eles estavam entregando pra gente, umas coisas sem pé nem cabeça, umas análises bem ideológicas, assim. Eles estão mirando num público mais amplo e entendendo que esses são filmes para divertir, né? E não para ficar colando mensagem para-choque. Nesse sentido, os filmes entregam, mas aquela qualidade, aquela superação, aquela emoção que a gente tinha em outros filmes de super-herói lá no começo dessa era, ela realmente está um pouco perdida. Esses filmes eles são mais promessas do que o pode vir pela frente do que eles já serem a entrega em si. Eu não saí nenhum dos dois assim muito empolgado, sabe? Eu saí pensando, olha, legal, curti, sabe? Eu realmente recomendo. Mas eu não saio com a empolgação que eu gostaria de sair. Esses aqui é mais um pra prateleira. Assim. Ainda assim, eles merecem estar na prateleira, ao contrário de outras coisas. Por hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tá na hora do quê, Ben? Não! Tá na hora do quê, Ben? Não, Johnny! Fala! Eu não quero!